Yo quiero una vez más agradecer a Dios pela rica oportunidade por la rica oportunidad de mais uma vez de una vez más ministrar a palavra do Senhor. ministrar la palabra del Señor. Confesso que hoje, Confieso que hoy, nessa atmosfera profética, que en está esa aqui, atmosfera profética, Deus, o Espírito Santo, el Espíritu Santo de tem me Dios compelido, me tiene tem me incentivado incentivado a ministrar uma palavra profética. a sobre ministrar una palabra profética sobre la iglesia. isso. A princípio parece ser uma palavra dura, Al principio parece ser una palabra dura, mas no final você vai entender. pero al final lo vas a entender. Então quero que você abra sua Bíblia Entonces abre tu Biblia em 2 Reis, en Segunda de Reyes, capítulo 6, capítulo 6, a partir do verso 24. a partir del versículo 24. Quer ler? Vale. ¿Está en Só que- portugués? Não, está em português. Aquí. Vale. Entonces dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, juntó todo su ejército y subió y cercó a Samaria. Y puso cerco a Samaria, perdón. Y hubo grande hambre en Samaria, teniendo ellos cerco sobre ella. Tanto que la cabeza de un asno era vendida por 80 piezas de plata y la cuarta de un cabo de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le dio voces y dijo, salva el rey, ¿puedes volver? Gracias. Salva el rey, rey señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te tengo de salvar yo? ¿De alfolí o de lagar? Y díjole el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. ¿Hasta el 33? Isso. Sí. Conocimos pues mi hijo y le comimos. Cocimos, pues mi hijo y le comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido su hijo. Y como el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y llegó a ver el pueblo el saco que traía interiormente sobre su carne. Y él dijo, así me haga Dios, y así me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, quedare sobre él hoy. Yo leo mejor en la Biblia, que aquí sinceramente se me juntan las palabras. ¿Puedes abrirla? Sí. Aunque faltan 2 solo, pero está. Falta el 32 y el 33, ¿verdad? Eliseo estaba sentado en su casa y los ancianos estaban sentados con él. Cuando el rey envió a uno de sus hombres, ¿está bien? Está bien, sí, a uno de sus hombres. Pero antes que el mensajero llegara a él, Eliseo dijo a los ancianos, ven, ¿cómo este hijo de homicida envía para que me quiten la cabeza? Miren pues, y cuando llegue el mensajero, cierren la puerta e impídanle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su señor? Mientras él estaba hablando con ellos, he aquí que el mensajero descendía hacia él y dijo, ciertamente este mal proviene del Señor. ¿Qué puedo aún esperar del Señor? Vou pedir a tua paciência para ler o capítulo 7, versículo 1 e 2 também. Porque vai ser... Vale. Me va a pedir paciencia para leer el 7 y otros también. Ahora mismo, 7, 1 e 5. el 7, ¿qué más? 1 e 2. El 7, 1 y 2 de Segunda Reyes dice así. Eliseo contestó, oigan la palabra del Señor, que dice así, mañana a estas horas a la entrada de Samaria podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. Y el ayudante personal del rey replicó, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa.
Pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. Ao longo da história, A lo largo de la historia, o que muda ou o que tem mudado vidas de pessoas lo que cambia o lo que tiene cambiado la vida de las personas são aquelas que têm coragem de tomar atitudes son las que tienen coraje de tomar actitudes no momento de crise. en un momento de crisis. E para isso eu quero te perguntar: Y para eso te voy a preguntar, quem é você ¿quién eres tú na hora da crise? en el momento de crisis? Quem é você na hora da crise? ¿Quién eres tú en la crisis? O texto que acabamos de ler, El texto que acabamos de leer, encontramos alguns personagens. encontramos algunos personajes. A cidade estava cercada, La ciudad estaba cercada, a comida acabou, la comida se había acabado, o medo foi desesperador. el miedo fue desesperador. Virou loucura o medo. Fue una locura el miedo. Uma mãe Una madre cozinhou seu filho. cocinó a su hijo. O outro El otro ouviu a história. escuchó una O historia. rei, no caso, ouviu a história El rey en el caso escuchó la historia e rasgou as suas vestes. y rompió sus vestes, sus Porém, vestiduras. não teve arrependimento. Pero no hubo arrepentimiento. Imagine a situação. Imaginad la situación. Você ouvindo uma história Tú escuchas una historia onde uma mulher, donde una mujer, por causa da fome, por causa del hambre, ela mata o seu filho, mata a su hijo, cozinha ele lo cocina e come. y come. Não é história, não é uma parábola isso. No es una parábola, eso no es una historia, es Foi real. algo real. Foi algo- Foi algo que aconteceu. Fue algo real que ocurrió. Esse é o caos, Ese es el caos. né? O rei ouve aquilo e ele rasga as suas vestes. El rey escucha aquello y rompe sus Porque eles vestiduras. também estavam impotentes diante da situação. Porque él también se sentía impotente delante de la Uma situación. crise se instaurou naquele lugar. Una crisis se instauró en aquel lugar. E ele, por sua vez, tenta achar um culpado daquela situação. Y él a su vez intenta encontrar un culpable de aquella situación. Colocou a culpa em alguém. Y puso la culpa en alguien. E eu te pergunto, Y yo te pregunto, quando você está com problema, cuando tú tienes un problema, você coloca a culpa em alguém? tú pones la culpa en alguien, Você aponta o responsável tú apuntas al responsable ou você muda? o tú cambias. O profeta El profeta ouve uma mensagem escucha un mensaje que o rei queria arrancar a sua cabeça por causa daquilo. que el rey quería cortar su cabeza por culpa de aquello. E o profeta, usado por Deus, Y el profeta Eliseo, usado por Dios, ele declara uma palavra. él declara una palabra, Ele libera uma profecia él libera una profecía de que a história ia mudar. de que la historia iba a cambiar. E eu quero nesta manhã Y yo quiero en esta mañana declarar sobre esta igreja declarar sobre esta uma iglesia palavra de vitória, una palabra de victoria, uma palavra de bênção, una palabra de bendición, independente da independiente situação que você está passando. de la situación que estés pasando. Deus pode mudar Dios puede a cambiar tua situação, tu situación, a tua história. tu historia. E tem um quarto personagem que é aquele soldado, que é aquele capitão do guarda, do rei, Y hay un cuarto personaje que es el capitán del rey, que ouve a mensagem do profeta que escucha el mensaje del profeta Eliseo e ele duvida. y él duda. A pior coisa que tem La peor cosa que hay é quando você es cuando tú ouve a palavra de Deus escuchas la palabra de e Dios não acredita nela. y no crees en ella. Quando você não acredita, Cuando tú no crees, você deixa de participar tú dejas de participar das bênçãos de las que Deus bendiciones tem para a tua vida. que Dios tiene para tu Tem vida. promessa de Deus aqui. ¿Quién tiene promesa de Dios? E a pergunta que não pode falar: Y la pregunta que no puede faltar es, você tem crido nela? ¿tú tienes creído en ella, en la Ou promesa você de tem Dios? feito como esse soldado? ¿O estás haciendo como este soldado? Não crido, No había creído, desconfia. desconfió. Ah, impossível, não pode Ay, acontecer. eso es imposible, no puede pasar. É sobre isso que eu quero ministrar. Es sobre eso que quiero ministrar en esta mañana. Quem é você ¿Quién eres tú no momento de crise? en el momento de crisis? Temos vivido situações no mundo Tenemos vivido situaciones en el onde mundo nós nos preocupamos. donde nos preocupamos. Eu tenho visto relatos de pessoas Yo tengo escuchado relatos de personas que estão construindo bunkers
que están construyendo búnkers para armazenamento de alimentos, para almacenar alimentos, de tudo que possam ter para viver bem. de todo lo que puedan juntar para vivir bien. Por quê? ¿Por qué? Porque estão prevendo que virá uma crise. Porque están previendo que vendrá una crisis. Na história aqui vemos que a crise era por falta de fome, por falta de alimento. En esta historia vemos que la crisis era por falta de alimento, Mas o povo estava cercado por um exército inimigo. pero el pueblo estaba cercado por un ejército enemigo. Havia um problema ali. Había un problema Tinha um allí. inimigo externo. Había un enemigo O alrededor. inimigo que causou aquela situação. El enemigo que causó aquella Porque situación. a tática de guerra daquele tempo, Porque la táctica de guerra de aquel tiempo, a principal coisa que ia fazer era cortar o abastecimento de água. lo principal que hacían era cortar la llegada de agua a la ciudad. E cortaram e com isso não podia se plantar. Não podia se fazer mais nada. Y quitando el agua no se podía plantar y no se podía hacer nada más. Porque se você prestou atenção no texto, Porque si prestas atención en el texto, você vai ver que fazia muito tempo que estava assim. vas a ver que hacía mucho tiempo que la cosa estaba así. Ou seja, começou a faltar de tudo. O sea, empezó a faltar de todo, A ponto de que as pessoas perderam a esperança. a punto de que la gente perdió la esperanza. Começaram a comer até aquilo que era considerado imundo. Empezaron a comer incluso lo que era considerado inmundo. Em sã consciência, nenhum daquele povo En conciencia, ninguna de aquellas personas comeria a cabeça de jumento. comería la cabeza de un burro. Porém, Pero o que nós vemos é justamente isso. lo que vemos es justamente eso. Ah, se fosse só a cabeça de jumento, estaria bem. Si fuera solo la cabeza de un burro estaría bien. Mas uma criança também foi morta. Pero un niño también fue Foi comido, cozida fue cocinado e comida. y comido. Olha a história para você ter uma noção de como que a crise se instala. Escucha la historia para que tengas una idea de cómo la crisis se As instaura. mulheres são aquelas que chegam diante do rei. Las mujeres son las que llegan delante del Essas rey. mulheres representam uma fome Esas que mujeres, devora a alma. esas mujeres representan un hambre que devora el alma. Pastor, o que é isso? ¿Qué es eso? É quando a pessoa perde a esperança. Es cuando las personas pierden la Quando a pessoa esperanza. perde a consciência. Es cuando pierden la A conciencia. noção do que é certo e errado. Es cuando pierden la noción de lo que está bien y lo que está mal. A necessidade que aquelas mulheres tinham de comer La necesidad que aquellas mujeres tenían de comer era maior do que a consciência delas. era mayor que la conciencia de ellas. Porque quem em sã consciência mataria o seu filho? Porque ¿quién en sano juicio mataría a su hijo? Mas viram ele como um banquete. Pero lo vieron como una comida, como un banquete. E fizeram isso. Hicieron eso. Você acha isso normal? ¿Te parece eso normal? O pior de tudo não é isso. Lo peor de todo no es O eso. pior não é matar uma criança e comê-la. Lo peor aún no es matar a un niño y comerlo. É drástico, é verdade. Es drástico, es verdad. Mas a pior coisa é a perca da consciência. Pero lo peor es perder la A perca conciencia. da noção Es perder la noción do que é certo e errado. de lo que está bien y lo que está mal. Se perderam Se perdieron para simplesmente suprir uma necessidade que era passageira. para simplemente suplir una necesidad que era pasajera. Tanto que, Tanto que depois daquela criança, a mãe queria matar o seu, não matou. Tanto que E foram después, reclamar com o rei. del primer niño que mataron, la otra madre no mató al suyo. Entonces fueron a quejarse con el rey. E quando o rei ouve aquilo, entra o segundo personagem, que é o rei. Y cuando el rey escucha aquello, Ele rasga as suas vestes. él rompe su ropa, su E vestidura. se você prestar atenção, vai dizer que ele estava vestido por baixo com sacos ou com vestes, sacos de linho, né? Mostrando que estava ali preocupado. Y dice que por debajo de su túnico se vestía con sacos de lino, mostrando que estaba preocupado por esta situación De arrependimento. de arrepentimiento. Porém, na verdade, não havia arrependimento. Pero en realidad no había Porque ele arrepentimiento. sabia o que estava levando àquela situação. Porque él sabía lo que les había llevado a aquella situación. Mas ele não assumiu. Pero él no lo asumió. E você? ¿Y tú? Quando a crise chega, você assume? Cuando la crisis llega, Ou tú, você até fala, eu estou sentindo realmente a situação apertando? cuando te llega la crisis, ¿tú realmente la asumes o solo Mas dices, você, sí, siento que aprieta la situación, pero tú? sim.
Aí o que acontece? Você coloca a culpa em alguém. pero tú pones la culpa en alguien. Você se sente impotente, é verdade? Te sientes impotente, de verdad. O rei, ele ficou impotente. El rey se sintió así, Diante daquela situação. delante de aquella situación. E a primeira coisa que ele faz, Y la primera cosa que le hace, quero que você grave isso. quiero que grabes eso. Que a pessoa, quando ela se encontra nessa situação, Que la persona cuando se encuentra en esa situación, quando ela não assume a responsabilidade, cuando ella no asume la responsabilidad, a primeira coisa que ela faz lo primero que ella hace é colocar a culpa em alguém. es poner la culpa en alguien. A segunda coisa, La segunda cosa, ele se sente incapaz. de sentir A incapacidad, incapacidade es sentir la incapacidad. faz com que você La incapacidad hace es que tú cometa loucuras, haga locuras, faça besteiras, haga tonterías, acuse pessoas, acuse personas, porque você está impotente. porque tú estás Mas eu impotente. quero dizer algo para você. Pero yo te quiero decir algo. Se você dia Si tú un día se sentir impotente sentirte impotente diante da situação, delante de las não situaciones, importa qual, no importa cuál, qual área, qué área sea, você tem que crer em Deus. tienes que creer en Dios, Que tudo pode. que todo puede E hacer. declara em nome de Jesus. Y declara en nombre de Jesús, todo puedo Naquele en aquel que me fortalece. que me fortalece. Muitos usam esse texto Muchos utilizan ese texto para falar que são realmente fortes no Senhor. Muchos utilizan ese texto para hablar que son realmente fuertes en el Señor. Mas quando você volta para o contexto, Pero cuando tú vuelves al contexto, o apóstolo Paulo, el apóstol Pablo ele está dizendo justamente isso. dice justamente eso. Tanto sei estar Tanto sé estar em toda e qualquer situação. en toda y cualquier situación. Posso estar tendo abundância Puedo tener abundancia ou escassez. o escasez. Posso estar necessitando de Puedo coisas estar necesitando cosas ou não. o no. Posso estar enfermo Puedo estar enfermo ou toda e qualquer situação que Paulo tinha passado. o tener salud. Toda situación que Pablo ha pasado, Ele disse, tudo posso él passar decía, todo puedo em Cristo. en Cristo que me fortalece. Que o Senhor nesta manhã esteja te fortalecendo. Que el Señor en esta mañana te fortalezca, Independente independiente da situação que você está de la passando. situación que estés Da crise que pasando, você esteja de la passando. crisis que estés Enfermedade, pasando, enfermedad, problemas en la conjugal, familia, problemas financeiro. conyugales, financieros, no importa. Você pode passar tudo com Cristo. Tú puedes pasar todo con Você Cristo. não precisa cometer loucuras. No necesitas cometer E locuras muito menos acusar alguém y mucho menos acusar a alguien pelo problema que você está del passando. problema que estás O pasando. rei ele fez isso. El rey hizo eso. Ele se sentia incapaz. Él se sintió incapacitado Colocou culpa nas pessoas. y puso la culpa en las personas. Ficou nervoso e ameaçou. Se puso nervioso y amenazó. Você conhece alguém assim? ¿Conoces a alguien así? Que não assume a culpa e ainda coloca nos outros. Que no asume la culpa y aún la pone en los demás. E porque tem poder na mão, Y porque tiene el poder en la mano, subjuga o inocente. subjuzga el inocente. Ele prometeu que ia arrancar a cabeça do profeta. Él prometió que iba a arrancar la cabeza del profeta. Que culpa o profeta tinha Y nisso? te pregunto, ¿qué culpa tenía el profeta en eso? Se o profeta anteriormente já tinha dado livramento, Deus usou o profeta Si el profeta anteriormente, Dios ya lo había usado para dar el libramiento, e agora ele é o culpado. y ahora él es el culpable de la crisis. Mais do que isso, ¿Pero qué hizo? quando nós estamos assim, nós desconfiamos de tudo e de todos. Lo que pasa es que cuando estamos en esta situación desconfiamos de todo y de todos. Em tempos de crise, En tiempos de deixa crisis, eu te dar um conselho. déjame darte un consejo. Não procure culpados. No busque culpables. Fale ao Senhor, Hable a Dios. Senhor, Señor, sonda-me sóndame e vê se há em mim y mira si hay en mí algum caminho mau. algún camino malo. Porque se você descobrir que é você, Porque si tú descubres que eres tú, você se arrepende. tú te arrepientes. E aquele que se arrepende, Y el que se arrepiente acha graça diante. encuentra gracia delante de Dios. Acha graça diante de Deus. Encuentra gracia delante de Dios. Aleluia. Nós fazemos isso. Nosotros hacemos eso. Nós colocamos culpa nas pessoas. Ponemos la culpa en las personas. Em Brasil, lá no Brasil, En Brasil, nós somos aqueles nosotros somos aquellos que colocamos a culpa pela situação que estamos passando. que ponemos la culpa por la situación que Colocamos estamos a culpa no pasando. governo
ponemos la culpa en el gobierno, colocamos a culpa nos deputados, ponemos la culpa en los diputados, colocamos a culpa no vizinho, ponemos la culpa en el colocamos a vecino, culpa em todo mundo. ponemos la culpa en todos. Mas nós não, nós somos inocentes. Pero nosotros no somos inocentes. Não importa se nós fizemos alguma coisa errada, mas nós nos consideramos bons o suficiente No importa si hicimos la cosa mala, pero nos consideramos buenos lo suficiente para não passarmos pelo para, problema. para no pasarnos por el problema. Porque afinal de contas, não fui eu que causei. Porque al final de las cuentas no fui yo que causé el problema. Será que não é isso que nós também estamos fazendo? ¿Será que no es eso que hacemos a veces? A dor nos faz esquecer El dolor. quem verdadeiramente El dolor nos hace olvidar quién verdaderamente é o nosso inimigo. es nuestro enemigo. A dor faz isso. El dolor hace eso. E nós, como cristãos, Y nosotros como cristianos devemos estar preparados debemos estar preparados para situações adversas. para las situaciones difíciles. O mundo está aí. El mundo está ahí E nós temos visto tantas coisas acontecendo. y nosotros vemos tantas cosas pasar. E como vamos agir diante de tudo ¿Y isso? cómo vamos a actuar delante de todo eso? Tem mais um personagem nessa história. Hay un personaje más en esta historia, O profeta. el profeta. O profeta, quando ele sabe disso, Deus dá aviso a ele. El profeta cuando sabe de eso, porque Dios le había avisado, Tanto é que o profeta está em casa incluso el profeta estaba en casa e ele disse: Olha, lá vem aí y él dijo, viene ahí alguém que veio para arrancar a minha cabeça. alguien que vino a cortar mi cabeza. Mas quando ele chegar, Pero cuando ellos llegaren, bate a porta na cara dele. cierra la puerta en su cara. Porque logo em seguida Porque luego enseguida virá vendrá o homem. el o rei. hombre, el rey, Isso, virá o rei. E assim aconteceu. y así pasó. E aquele rei, naquele momento, ele declara Y el rey en aquel Y él momento entendió. declara, y él entendió que aquela situação que aquella situación foi o próprio Deus que permitiu. fue el propio Dios que permitió. Deixa eu falar algo para você. Te voy a decir algo. Tem situações na nossa vida Hay situaciones en nuestra vida que não somos nós que causamos, que no somos nosotros que que não causamos, somos nós que procuramos, que no somos nosotros que buscamos, mas tem situações pero hay que situaciones Deus permite. que Dios permite. Precisamos entender Necesitamos entender o que é permissão de Deus qué es lo que Dios permite e aquilo que é causado por nós mesmos. y aquello que es causado por nosotros Nesse mismos. caso, En este caso, a causa foi a desobediência. la causa fue la desobediencia. Sim. Aquele povo estava totalmente fora. Aquel pueblo estaba totalmente fuera E a palavra de Deus vai dizer, e o próprio Deus disse isso. y la propia Biblia va a decir, el propio Dios dice eso. Você ficou chocado quando eu falei daquela mulher que comeu seu filho? ¿Te quedaste impactado cuando dije que la mujer comió a su hijo? A primeira vez que eu ministrei aqui a palavra, La primera vez que yo prediqué aquí la palabra, eu falei de algo muito importante, yo hablé de algo importante, que precisamos ouvir a palavra de Deus que necesitamos escuchar la palabra de e Dios praticar. y practicarla. Deus tinha Dios, dito Dios tenía dicho ao seu povo a su pueblo que se por acaso que si por acaso, eles se desviassem, por si acaso se desviasen, se eles se afastassem do Senhor, si se alejasen del Señor conscientemente, conscientemente, se afastassem dele se alejasen de e Él começassem a praticar o mal, y empezar a practicar el mal, esta situação ia acontecer. esta situación iba a pasar. Então quero te dizer, Entonces quiero essa decirte, história que lemos aqui esa historia que leímos é consequência es de consecuencia alguém, de alguien, de um povo de un pueblo que se afastou que se alejó do seu Deus, de su Dios, de um pueblo que negligenciou que negligenció a sua palavra, su palabra, que não viviu de acuerdo com o que Deus tinha dito. con lo que Dios había dicho. Vou revelar algo para você nessa noite. Te voy a revelar algo. Tem situações que você está vivendo Hay situaciones que estás viviendo porque você causou, porque tú causaste, porque você avançou o sinal, porque tú avanzaste la ou señal porque você se esqueceu de obedecer o porque te olvidaste de obedecer a direção de Deus para la dirección de Dios para tu vida. Então, aquele rei chega diante do profeta Entonces aquel rey llega delante del profeta e quer arrancar a sua cabeça. y quiere cortar su cabeza. Uma crise para ele. Una crisis para él.
a fome, el hambre, tudo. Ele estava vivendo as mesmas situações. y estaba viviendo la misma situación. Mas ele estava vivendo uma ameaça Pero estaba viviendo también una amenaza naquele momento en aquel momento por alguém que tinha maior autoridade. por alguien que tenía mayor autoridad, el rey. E quando nós vemos isso, imaginamos, Y cuando sou profeta, vemos eso, imaginamos, soy profeta, vou profetizar algo, voy a profetizar vou algo, declarar algo sobre a vida daquele homem, voy a declarar algo sobre la vida Deus del desça rey, fogo do céu e consuma ele. que Dios baje fuego del cielo y lo consuma. Mas não foi isso que aconteceu. Pero no fue eso que pasó. O profeta de verdade El profeta é aquele, de verdad es aquel que, mesmo em situações adversas, incluso en situaciones adversas, ele permite, él permite, ele deixa ser usado él deja ser usado por Dios para declarar para declarar palavras de bênção, palabras de bendición, palabras de victoria, palabras de conquista, de cambios. Tanto é que quando o rei chega, ele fala, hoje ainda, ou amanhã. Né? Tanto que cuando el rey llega dice, Amanhã, mañana a situação la situación vai mudar. va a cambiar. Levanta tua mão direita. Levanta tu mano. Lá pra cá e lá pra cá. Quero te dizer nesta manhã, em nome Quiero de decirte Jesus, en esta mañana, en nombre de Jesús, por la autoridad del Espíritu eu não sei Santo. o que você tem vivido No e sé lo que passado, estás viviendo, mas o dia de amanhã pero el día de mañana estará mudando a tua história. estará cambiando tu Creia no que historia. Deus tem dito a ti nesta manhã. Crea en lo que Dios Porque te a tua dice. história vai mudar. Crea en lo que Dios te Se dice você hoy. precisar mudar de atitude, mude. Si necesitas cambiar de actitud, cambia. Mude. Cambia. Não faça como aquele soldado. No hagas como el soldado. Crea. Crea. Porque Deus pode mudar a Porque tua história. Dios va a cambiar tu historia. Não é um ano, dois. No es un año ni O dos. profeta disse amanhã. El profeta dijo mañana, 24 horas. 24 E horas, tudo mudou. y todo cambió. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque não era o profeta que fez. Porque no era el profeta que Não era o hizo. profeta que ia fazer. No era él que iba a Era hacer. o Deus Todo-Poderoso. Era el Dios Todopoderoso. Agora você não pode fazer. Ahora, O que você não pode fazer ahora lo que no puedes hacer é imaginar como Deus vai realizar. es imaginar cómo Dios va a Porque realizar. Deus tem os seus mistérios. Porque Él tiene sus misterios. Deus não faz como eu penso. Dios no hace como yo pienso. Deus não faz como você quer. No hace como tú quieres. E Ele sempre age de maneira independente. Y Él siempre actúa de manera independiente. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Para que você saiba que é Deus que está fazendo. Para que tú sepas que es Dios que Para está que haciendo. ninguém tome a glória que é só dele. Para que nadie quite la gloria que es solo de Él. E Ele declara, amanhã, a esta hora mudará a situação. Y Él declara, mañana a esta hora cambiará la situación. Eu declarei sobre tua vida que a tua história pode mudar amanhã. Yo declaré sobre tu vida, tu historia puede cambiar mañana. O personagem principal aqui é um soldado. El personaje principal aquí en esta historia es el Agora eu soldado. declaro bênção sobre tua vida. Ahora yo declaro bendiciones sobre tu vida. E você fala, não vai acontecer. Y tú dices, eso no va a pasar. Nem se Deus abrisse as janelas do céu agora, Ni si Dios abriera las ventanas del cielo ahora, a minha história seria mi mudada. historia sería cambiada. Foi o que ele disse ao profeta. Fue lo que el soldado dijo al profeta. E o profeta lançou uma palavra dura sobre ele. Y el profeta lanzó una palabra dura sobre su incredulidad. Disse, Dijo, você vai ver, tú verás, mas você não vai participar pero no vas a participar da bênção. de la bendición. Sabe o que é triste? ¿Sabes qué es triste? É você contemplar a bênção Es poder ver la e bendición não poder agarrar. y no poder tocarla. E não poder agarrá-la por falta de fé. Y no poder agarrarla, tenerla por falta de Por fe, não ter crido por no haber creído que Deus que Dios pode fazer. puede hacer. Amém, Senhor. Cutuca teu irmão por Dá um toque no teu irmão Toca a tu hermano ahí al lado e pergunta para ele. y pregúntale, Crê? ¿crees? De verdade? ¿De verdad? Porque crer não é para qualquer um. Porque creer no es para cualquier O uno. rei disse, não basta esperar no Senhor, já cansei de esperar no Senhor. El rey dijo, ya me cansé de esperar en el Señor. Talvez você esteja assim. A lo mejor Já hoy, cansei a lo mejor hoy estás así, ya te cansaste de esperar no Senhor. de esperar en el Señor. E o salmista diz, Pero el salmista dijo, aquele que espera no Senhor. el que espera en el Señor, Quem espera no Senhor. ¿quién espera en el Señor?
alcanza. Aquele soldado, ele duvidou. El soldado aquel dudó. Eu li só até o versículo 2 do capítulo 7. Hemos leído solo hasta el 2 del capítulo Mas eu 7, quero desafiar você pero yo quiero a desafiarte continuar a ler o capítulo 7 a inteiro. seguir leyendo el capítulo 7 entero, Porque nós vamos entrar também nele. porque vamos a entrar también, E aí nós vamos ver que este soldado, y ahí vamos a ver que este soldado, meu tio, ele contemplou él contempló a bênção. la bendición. Mas o que aconteceu com ele, pastor, para Pero- que ele não pudesse participar? Pero ¿qué le pasó, pastor, para que no pudiera participar? Vou te explicar. Te voy a explicar. O rei ficou sabendo da notícia El rey escuchó la noticia que a situação já tinha mudado. de que la situación ya había cambiado. E ele chega para esse soldado e fala: vai lá, Y entonces le dice al soldado, vete allá, fica na porta da cidade, ponte en la puerta de la ciudad, conduzindo conduce conduce el pueblo para que possa pegar o alimento, para que el pueblo pueda recoger el para que possa alimento, pegar o que precisa. para que pueda recoger lo que necesitan, Mas você que vai conduzir, pero tú vas a você conducir, vai ficar na porta. vas a quedar en la puerta. E sabe o que acontece? ¿Y sabes qué pasó? O povo estava desesperado. El pueblo entró desesperado. E quando soube que tinha comida, Y cuando supieron que había comida, parecia uma manada de boi. parecía una manada de Passou por bueyes cima do soldado. y pasó por encima del soldado. Ele contemplou com os olhos, Y él vio con los ojos, mas não participou. pero no participó, Porque ele morreu ali, porque murió allí, pisoteado pisoteado pelo próprio povo. por la multitud. Mas por que ele morreu? ¿Pero por qué murió? Porque ele não creu. Porque no creyó. A palavra de Deus declara La palabra de Dios declara que o vivo, que o justo, el justo viverá vivirá pela por la fe. pela fé. Por la E o fe. que é a fé, pastor? ¿Y qué es la fe, pastor? É a certeza das coisas Es la certeza de las cosas que se esperam que se esperan e a convicção y la convicción de fatos de hechos que não se vê. que no se ven. A fé La- é aquela que você não precisa ver. La fe es la que no necesitas ver, Porque o soldado não viu, porque el soldado no vio, ele não creu. él no creyó, E quando ele viu, y entonces cuando vio, não pôde participar. no pudo participar, Porque uma coisa leva a outra. porque una cosa lleva a la otra. Quando eu creio, Cuando yo creo, eu contemplo. yo contemplo y participo la bendición. Quando eu não creio, Cuando no creo, pode acontecer puede pasar de eu ver de que yo na vea vida dos outros, en la vida de los mas não demás, chega na minha. pero no llegue en la mía. O soldado fez isso. Y al soldado le pasó Ele eso. se perdeu com isso. Él se perdió con eso. E existe uma quarta pessoa, né? Um quarto coadjuvante nessa história. Y existe Que eu não li ainda. una cuarta parte en esta historia que todavía no he leído. Que a palavra de Deus vai dizer que existiam 4 leprosos. Que la Biblia va a decir que existían 4 leprosos. Quantos? 4. E esses 4 leprosos, E- eles estavam Y estos 4 leprosos estaban na entrada da cidade. en la entrada de la ciudad. Escute isso. Escucha eso. Preste muita atenção. Presta atención, Porque a atitude destes homens porque la actitud de estos hombres é o que vai marcar o dia de hoje na tua vida. es lo que va a marcar el día de hoy en tu vida. Eles estavam vivendo a mesma situação. Ellos estaban viviendo la misma situación. Aliás, deixa eu corrigir. Entonces, espera, déjame corregir. Eles estavam vivendo pior ainda. Ellos estaban viviendo peor todavía. Porque como leprosos, Porque como leprosos que eles já eran, eram discriminados. ya eran discriminados. Eles já estavam à margem da sociedade. Ya estaban a margen de la sociedad, rechazados. E eles estavam neste lugar, Y estaban en este lugar, perto da entrada da cidade. cerca de la entrada de la ciudad. E os 4 conversando, Y los 4 hablando, pensando um com o outro, falando, puxa vida, pensando uno con el otro. estamos nessa situação, Estamos en esta situación, parados aqui, aquí parados. vamos morrer. Se ficarmos aqui, nós vamos morrer. Vamos a morir si nos quedamos aquí. Se nós voltarmos à cidade, Si volvemos a la ciudad, vamos morrer. también Vamos moriremos. Nos matarán. matar. Então nós temos uma alternativa. Entonces, tenemos una alternativa. Como é? Vamos entrar Bueno, vamos a entrar no exército inimigo. en el ejército enemigo. Afinal de contas, estava sitiada a cidade. Al final de cuentas, la ciudad O estaba exército rodeada, inimigo estava lá. el ejército enemigo estaba allí. Vamos entrar. Vamos a entrar. Se morrer, Si morimos, morremos. morimos. Já estamos condenados à morte. Ya eterna. estamos condenados a la muerte. O
que pode ser pior? ¿Qué puede ser peor? E um olha para o outro e chegar à mesma conclusão. Y uno mira al otro y llegaron a la misma conclusión. Talvez se tivesse só um lá, A lo mejor si hubiera solo uno, ele não entraria. no entraría. Mas eram 4 leprosos. Pero eran 4 leprosos. Mas creio que criaram uma amizade. Pero hicieron allí una amistad, E um creo yo. encorajava o outro. Y uno sostenía al otro. Eu acho que a palavra de Deus diz isso. Melhor é ser em 2 do que um. Yo creo que la palabra de Dios dice, mejor ser en 2 que 1, porque si uno está flojo, O outro levanta. el otro le levanta. E um olha para o outro e fala, vamos entrar. Y uno mira al otro y decide E quando entrar. entraram, Y cuando entraron, olharam, entraram na tenda, entraron a la tienda, entraram em outra, entraron en la otra, rodaram todo o campo, rodearon todo el campo, comeram, comieron, beberam, bebieron, tomaram vestes, cogieron vestiduras, pegaram ouro cogieron oro e olhavam um para o outro. y miraron uno al otro Beleza, diciendo, que beleza! qué bueno, Que coisa boa! qué maravilla, Olha, estamos aqui, estamos nos aquí, fartando. estamos aquí hartándonos de Olha comer. só, que ato de coragem nós tivemos, Que- olha, mudou nossa história. Qué coraje hemos tenido y eso cambió nuestra historia. Mas é interessante isso, Pero eso es interesante, porque quando alguém tem um temor de Deus, porque cuando alguien tiene el temor de Dios, ele não vive só para si. él no vive solo para sí Ele não mismo, pensa só em si. él no piensa solo en sí Ele mismo, pensa nos outros. él piensa en los demás. Quando eles pararam, se fartaram, Cuando ellos pararon y se hartaron de todo lo que comieron, pensaram um com o outro, conversaram. pensaron unos con los otros y hablaron, Não é bom o que estamos fazendo. no es bueno lo que estamos haciendo. Não podemos guardar só para nós. No podemos guardar, tener eso solo para Não nosotros. podemos guardar só para nós, porque tem tanta gente necessitando. No podemos tener eso solo para nosotros. Hay tanta gente que necesita. Vamos lá Vamos allá e contemos y contemos as boas novas las buenas nuevas de que Deus de que Dios mudou a história. cambió la De historia, que Deus de que Dios mudou cambió a nossa história. nuestra historia. Estávamos famintos Estábamos e hambrientos Ele nos saciou. y Él nos sació. Estávamos condenados à morte Estábamos condenados a e Ele muerte nos deu vida. y Él nos dio vida. Estávamos sem esperança Estábamos sin e esperanza Ele nos deu esperança. y Él nos dio esperanza E nós não nuevamente. podemos Y no podemos guardar só para nós. guardar solo para Eu acho que você nosotros. não entendeu ainda. Yo creo que no lo entendiste todavía. Você tem esperança. Tú tienes esperanza. Deus te livrou da morte. Dios te libró de la Deus te muerte. tirou da perdição. Dios te quitó de la Deus te tirou da perdición. condenação. Te quitó de la E você tem condenación. visto pessoas Y tú ves a personas que están pereciendo que fuera, estão sofrendo. que están E sufriendo. você está vendo a Y situação. tú ves la situación, Mas você não tem contado pero no tienes as contado boas novas las buenas que nuevas Deus que Dios tem feito por você. está haciendo por ti. Não é bom? Vamos lá, vamos contar o que Deus tem feito. Vamos allá, vamos a contar lo que Dios Os está leprosos, eles haciendo. são isso. Los leprosos hicieron eso. Eles tinham opções. Ellos tenían opciones. E eles enfrentaram a pior possível. Ellos enfrentaron la peor posible. E hoje nós vemos muitos dizendo assim. Y hoy vemos a muchos diciendo, Eu também já passei por isso. yo también ya pasé por eso. Então cada um que passe a sua situação. Entonces, cada uno que pase su situación. Se o problema é dele, El problema es de él. Entonces es de él, no es mío. eu confesso para você que Yo te confieso que desde que o Dr. Máximo esteve aqui, desde el domingo pasado que vino el doctor Máximo a predicar, eu fiquei impactado yo me quedé impactado com a situação da Espanha. con la situación de España. E pensei comigo, Y pensé conmigo, não falo espanhol, no hablo español, não tenho como, no hay manera. mas e o povo que está aqui? Pero ¿y la gente que está aquí? Você tem sentido a necessidade do espanhol? ¿Tú estás sintiendo la necesidad? Você tem sentido a miséria que eles estão vivendo? ¿Estás viendo la miseria que muchos O viven? caos que está? El caos que muchos viven. A consciência já está se perdendo. La conciencia ya se está perdiendo. Eles não chegaram ao ponto de estar comendo suas crianças, Ellos no llegaron al punto de comer niños, sus niños, mas com certeza pero seguro eles estão muito distantes de Deus. están muy Eles distantes não de conhecem Dios. Deus. No conocen a O Deus que Dios. você conhece. El Dios que tú O Deus que conoces. mudou a tua história. El Dios que cambió tu O Deus que mudou a tua historia. vida. El Dios que cambió O tu Deus vida. que te deu esperança. Que te dio O Deus esperanza. que te dá direção. Que te da Para dirección. você fazer a diferença na tua vida. Para que tú hagas la diferencia en tu E vida. você tem compartilhado isso. ¿Y tú tienes compartido eso? Os leprosos, Los leprosos,
eles, mesmo sendo condenados como estavam, ellos aún siendo condenados, no negaron de compartilhar compartir as boas novas las buenas nuevas com o povo que precisava. con el pueblo que necesitaba. Então nós vemos aqui pessoas Entonces aquí vemos a personas que estão vivendo que están viviendo situações situaciones de bonança. de bonanza, Hoje nós situaciones. estamos vivendo isso. Hoy estamos viviendo Dou eso. graças a Deus que nós não temos vivido a crise, Doy gracias a Dios que no estamos viviendo en crisis, mas eu estava vendo recentemente pero yo estaba mirando recientemente que ao redor do mundo que alrededor del mundo 10 terremotos aconteceram. 10 terremotos pasaron, por ejemplo. Vidas se perderam. Vidas se perdieron, Crise se instaurou. crisis se instauraron. E o que é que temos feito com isso? ¿Y qué estamos haciendo con eso? Espanha pode chegar? ¿España puede llegar a España? Brasil Puede. pode ser acometido? Brasil le puede pasar, sí, también. Mas o que estamos fazendo? Não para dar uma esperança Pero ¿qué estamos haciendo? No para dar una esperanza momentânea, momentánea solamente, que alimente somente naquele momento. que solamente le demos alimento en aquel Que tire a momento, pessoa daquela crise somente naquele que solamente momento. le quitemos de esa crisis en este momento, Porque nós porque nosotros temos uma palavra tenemos una que palabra vai além disso. que va más allá Uma de eso, palavra una palabra para a vida eterna. para vida Que vai eterna, dar esperança. que va a dar esperanza, Mesmo depois que passar. incluso después de haber Mesmo pasado, depois dessa vida. incluso después de esa Ainda vida, assim, aún así, a esperança vai continuar. la esperanza seguirá. Mas é para aquele que conhece. Pero es para aquel que Mas é para conoce, aquele que ouve es para aquel que escucha as boas novas. las buenas nuevas. Mas para que alguém ouça as boas novas. Pero para que alguien escuche las alguém buenas precisa nuevas, falar. otro necesita Alguém hablar, precisa ir. necesita Alguém ir, precisa contar. necesita contar. Deus dia olhando para Isaías disse assim: quem há de ir por nós? Dios un día mirando a Isaías dijo, ¿quién ha de ir por nosotros? E Isaías disse: Senhor, Isaías dijo, Señor, heme aquí. e você pode dizer isso? ¿Y tú puedes decir eso? Não, pastor, não posso. No, yo no puedo. Eu estou vivendo um momento difícil. No, pastor, es que estoy viviendo un momento Eu ainda difícil. estou me adaptando. Aún me estoy adaptando. Eu ainda estou tentando construir minha vida. Aún estoy intentando construir mi Eu ainda vida. estou tentando salvar o meu casamento. Aún estoy intentando Eu salvar ainda mi estou enfrentando a matrimonio. enfermidade. Aún estoy intentando luchar con una Eu tenho enfermedad. muitos problemas. Tengo muchos Eu não problemas. posso pensar nos outros No agora. puedo pensar en los Eu não otros posso pensar ahora. no bem-estar dos outros. No puedo pensar en el Porque, afinal de bienestar contas, de otros ahora, porque al final de las cuentas, eu estou passando problemas. yo estoy pasando Eu problemas. preciso ser ajudado. Yo también Eu necesito preciso ser que as pessoas ayudado. olhem para mí. Necesito también que me miren a mí. Sabe como se chama isso? ¿Sabes cómo se llama eso? Egoísmo. 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 Porque quando nós Porque cuando nosotros temos o mais precioso, tenemos lo más que é precioso, o Espírito Santo, que es el Espíritu Santo, que que habita en mí y en nós ti, não compartilhamos y nosotros no lo a compartimos, paz la paz que excede todo entendimento que excede todo entendimiento, que habita en para nosotros, aquele que está perdido. para el que está perdido. Fome, Hambre, não fome de comida, no hambre de comida, mas da alma. pero hambre del alma. A alma que está se corrompendo, El alma que se a corrompe, alma que está perdida, el alma que está sem perdida, direção. sin dirección. E você faz o quê? ¿Y tú qué haces? Você vê a pessoa passando fome. Ve la gente pasando hambre. Fome de pão? Não. Hambre de pan, no. Da alma, Hambre del alma, do espírito. del espíritu. E quanto mais fome, Y cuanto más hambre, mais degradante más degradante a pessoa fica. la persona se queda. A fome física para aquele povo El hambre física para aquel pueblo levou eles a fazerem coisas horrorosas. los llevó a hacer cosas horrendas. Você consegue imaginar isso? ¿Consigues imaginar eso? Agora imagine a fome da alma, Ahora imagina el hambre del alma, que não dá equilíbrio, que no da equilibrio, tira, na verdade, as emoções, que quita en realidad las emociones, tira os sentimentos, quita los sentimientos, o amor se esfria, el amor se apaga, se o enfría, zelo pelas vidas acaba. el celo por la vida se acaba. Você acha que essa pessoa vai fazer o quê? ¿Tú crees que esa persona qué va a hacer? Faz aquilo que muitos temos visto ali, Hace, recentemente. hace lo que muchos vemos recientemente. Pai tirando vida de esposa, de filhos, e depois tirando sua própria vida. Padres quitando la vida de hijos por su esposa y después quitando su propia vida. Por que isso? ¿Por qué eso? Falta de Deus, Falta de Dios, falta de conhecimento. falta de conocimiento. Esse povo sofreu Este pueblo sufrió porque conhecia, porque conocía, mas não obedecia. pero no obedecía.
Mas quando você não conhece, Pero cuando tú no conoces, você não tem esperança, no tienes você esperanza, não sabe o caminho que no seguir, sabes qué camino seguir, então qualquer coisa é boa. entonces cualquier cosa es Ou buena. como meu pastor fala, qualquer caminho leva a qualquer destino, O como mi pastor habla, cualquier camino lleva a cualquier destino, mas não leva ao caminho certo. pero no lleva el camino Mas não leva ao correcto. caminho da salvação. No lleva el camino Não de la leva ao caminho da salvación, esperança. no lleva el camino de la Ni de la vida esperanza, eterna. ni de la vida eterna. Então, o que você tem feito? Entonces, ¿qué estás haciendo? O que você tem feito no momento de crise? ¿Qué estás haciendo en el momento de Não crisis? somente nas tuas crises, No solamente en tus crisis, mas na crise das pessoas que você conhece. pero en la crisis de las personas que Da nação que nós conoces, estamos vivendo. de la nación que estamos O que viviendo. temos feito? ¿Qué estamos haciendo? Somos portadores de boas novas. ¿Somos portadores de buenas noticias? Temos profetizado ¿Estamos profetizando bênçãos. bendiciones? Ou nós temos nos calado? ¿O nos estamos Ou callando? nós estamos fazendo como aquele soldado? Nem vou falar. ¿O estamos haciendo como el soldado, que ni voy a Eu hablar? não consigo acreditar Porque no consigo que creer Deus possa mudar que as Dios pessoas. pueda cambiar nuestra Que Deus situación, possa mudar essa história. que Dios pueda cambiar esa historia. O que você tem feito? ¿Qué estás haciendo? Lembre-se Acuérdate, desses personagens. acuérdate de esos personajes. Em qual você se aplica? ¿En cuál te aplicas? As mulheres, ¿En las mujeres, a qual perdeu a consciência já? las cuales perdieron la Já conciencia, não estão mais sensíveis à voz de Deus? que ya no están Já sensibles perderam a noção a la voz de do que é Dios certo e errado? y perdieron la noción Do que é certo e errado? de lo que es correcto y lo que es incorrecto? Você pode ser o rei O tú puedes ser el rey, que tem culpado tudo, que estás culpando a todo el mundo, que tem procurado jogar a culpa em todo mundo. que estás buscando culpar a todo el mundo. Quem você tem sido? ¿Quién estás siendo? Ou é o profeta? O tú eres el Que profeta, mesmo em meio ao caos, que incluso en medio caos consegue dizer: consigue hablar, amanhã mañana a história la historia será mudada. será cambiada. Assim como muitos homens de Deus. Así como muchos hombres de Mediante a Dios, crise, mediante la o crisis, profeta Abacuque, el profeta Habacuc, ele declarou: él declaró, ainda que a figueira não floresça, aunque la higuera no florezca, ainda que não haja vida nos campos, aunque no haya vid en los campos, ainda que o campo negue a sua. aunque el campo Ou seja, em qualquer situação, Aunque el campo no dé frutos, en cualquier situación, todavía yo me alegrarei me alegraré no Deus en el Dios da minha. de mi salvación. Sabe o que eu tenho contemplado? ¿Sabes lo que tengo visto? Pessoas, mesmo conhecendo esse Deus, Personas incluso conociendo a Dios, mesmo conhecendo esse Deus, incluso conociendo a Dios, continuam cabisbaixos, siguen con la cabeza baja, com cara de maracujá, con cara de maracuyá, arrugado, azedos, não conseguem encontrar alegria ácidos, y no consiguen encontrar alegría nesse Deus, en este Dios, porque conseguem olhar para a sua crise, porque solo miran a su crisis, mas não sabem que o Deus que eles servem pero no saben que el Dios que sirven pode mudar a história. puede cambiar eso. E sabe qual que é o diagnóstico para isso? ¿Y sabes cuál es el diagnóstico para eso? Fé, Fe. que está faltando. Fe que está faltando. Podemos ser profeta. Podemos ser profetas. Comece dentro da tua casa. Empieza dentro de tu casa. Eu e minha esposa, nós costumamos dizer Mi mujer y yo acostumbramos decir que dentro da nossa casa, que dentro de nuestra casa nós somos profetas. nosotros somos profetas. Sabe qual que é a nossa profecia constante? ¿Sabes cuál es nuestra profecía constante? Hoje nós não temos, Hoy no tenemos, mas amanhã Deus proverá. pero mañana Dios va a proveer. Hoje está faltando saúde, Hoy falta salud, Deus proverá. Dios proveerá. Temos problema financeiro, ¿Tenemos problema financiero? Dios proverá. Dios proveerá. Há uma situação que nós não podemos mudar, ¿Hay alguna situación que no podemos cambiar? Deus pode mudar. Dios puede cambiar. Nós temos crido no Deus Todo-Poderoso. Nosotros estamos creyendo en el Dios No Todopoderoso. No hay Nada nada que nos faça desistir que nos haga desistir ou perder a fé. o perder la fe, Por mais tenebroso por más tenebroso que seja a situação. que sea la situación. Seja profeta dentro da sua Sé casa. profeta dentro de tu casa.
mesmo quando as pessoas Aun cuando las personas estão jogando a culpa em você, te están echando la culpa falando a que ti, você é o culpado, te están diciendo que tú eres el falando que culpable, você merece morrer por te están causa disso. diciendo que tú mereces morir por eso, Mas ainda assim, pero aún así, abra sua boca abre tu boca para abençoar, para para bendecir, declarar vitória, para declarar victoria, declarar bênçãos. para declarar bendiciones. Momento de crise, En momento de crisis, você pode ser o soldado. tú puedes ser el soldado. E eu quero que você declare em alto e bom som: eu não serei esse. Y yo quiero que declares, yo no soy ese, Eu não serei. yo no seré ese, Eu não perderei a bênção yo no perderé la por bendición falta de fé. por falta de fe. Pelo contrário, Por el contrario, vou ver voy a ver e vou abraçar. y voy a O que abrazarla, Deus tem para mim. porque Dios tiene para mi vida Aquilo que Ele me prometeu lo que Dios me prometió vai se cumprir se va a cumplir no tempo dele, en el tiempo de do Él, jeito dele. de la manera de Él, Eu vou ver y yo voy a ver e vou abraçar. y voy a abrazar la E o nome bendición dele será y glorificado. el nombre de Él será glorificado. Ou você pode estar na situação do leproso, O puedes estar en la situación del leproso, com todas as dificuldades presentes na tua vida, con todas las dificultades presentes en tu com todas vida, as adversidades, con todas las adversidades, mas ainda assim, pero aún así no vas a dejar que otros sofram, sufran, porque você tem, porque tú tienes, porque você encontrou porque encontraste a solução da tua vida, la solución para tu porque vida, você encontrou porque encontraste o alimento que você el precisava, alimento que porque necesitabas, você encontrou porque encontraste a vida que precisava. la vida que necesitabas. Quem é você no momento de crise? ¿Quién eres tú en el momento de crisis? Eu escolho, Yo elijo, eu decido yo decido creer no impossível. en lo imposible. Eu tomo a decisão constante. Yo tomo la decisión Você constante precisa tomar essa y tú decisão. necesitas tomar esa E decisión declarar Y- sempre na tua y vida declarar siempre en tu vida que não haverá crise que no habrá crisis maior que o teu Deus. mayor que tu Dios. Que não haverá crise No habrá crisis que a tua fé que tu fe, sucumba diante dele. se agache delante de Él. Se Que a hunda tua delante. fé Que tu fe sempre será maior, maior más grande do que a tua crise. que tu crisis. Porque o teu Deus Porque tu ele Dios é muito maior que tudo. es mucho más grande que todo eso. Amém. Vamos colocar. Amén. Nos ponemos de pie. Eu quero orar com você. Nessa. Yo quiero orar contigo en esta mañana. Você talvez deve estar pensando, A lo mejor puedes estar pensando, pastor, eu não me identifiquei com nenhum deles. pastor, no me identifique con ninguno de ellos. Não tem problema. No hay problema. O que importa é que você saia daqui, Lo que importa es que salgas de aquí crendo que o Deus que você serve creyendo que el Dios que sirves pode mudar a tua história. puede cambiar tu historia De um dia para o outro. de un día para el otro, De um momento para o outro. de un momento al otro. Eu quero que você saia daqui Yo quiero que salgas de aquí sabendo que você tem. sabiendo que tú tienes, Que você não é qualquer um. que tú no eres cualquier uno, As pessoas podem olhar para você lá fora que las personas te pueden mirar e te verem como leproso. y verte como un Podem te leproso, ver como alguém que está à margem da sociedade. te pueden ver como alguien que está al margen de la Mas sociedad, que você pero que tú saiba sepas quem você é em Cristo. quién eres en Cristo Jesús. Eu quero encerrar com isso. Yo quiero encerrar con eso. Isso eu aprendi Yo com o eso, primeiro pastor. yo eso aprendí con mi primer pastor. Determinado dia eu fui fazer uma visita a um enfermo. Un determinado día fui a hacer una visita A um enfermo. a un enfermo. E esse enfermo, ele era uma autoridade dentro da igreja. Y este enfermo era una autoridad en la Ele iglesia. era um diácono. Era un diácono. E eu, um cristão, Y yo un cristiano, com desejo de abençoar a vida. con deseo de bendecir vidas. E fui lá, eu e meu irmão, abençoar aquele homem, orar por ele. Y fui allí, mi hermano y yo, a orar por aquel hermano, aquel diácono. E quando nós chegamos lá, Y cuando llegamos allá, viemos aqui orar por ti. le dijimos, venimos a orar por ti. E ele olha para minha cara, E- e olha para a cara do meu irmão Y él me miró a mí y a mi hermano e pergunta: quem são vocês? y pregunta, ¿quiénes sois vosotros? Eu sou Gil. Dije, yo soy Não, Gildo. não perguntei sobre isso. No, no. Qual é a tua função na igreja? ¿Cuál es tu función en la iglesia? Le preguntó. Diácono. Presbítero? Presbítero. Pastor? Pastor. Não.
Yo le dije, Não sou no, nada disso. yo solo no soy nada de eso. Eu só conheço a Cristo, Yo solo, amo o Senhor. yo solo e quero conozco orar a por Cristo, amo al Señor y vine a orar por ti. você. E ele disse, Y él dijo, eu não aceito a tua oração, yo no acepto tu oración, porque você não é uma autoridade. porque tú no eres una autoridad. E eu estava cheio do Espírito Santo. Y yo estaba lleno del Espíritu Santo. Deus tinha me dado a revelação do que ia fazer com ele. Dios me había dado una revelación de lo que iba a hacer con O él. problema dele é na perna. Dios me dijo, el problema de él es en la pierna. Vai se tornar um câncer. Se va a hacer un cáncer. Mas quando você impor as mãos sobre ele, Pero cuando tú pongas tu mano sobre ele él, será curado. él será curado. O tumor vai sair. El tumor saldrá. E Deus mostrou o tamanho do tumor. Y Dios me mostró el tamaño del tumor. Mas ele não quis a oração. Pero él no quiso la Aí eu oración. fiz o que a palavra de Deus disse. Y entonces yo hice lo que dice la palabra. Tú vas, Se não aceitar, si no aceptas, sacode a poeira dos pés. sacude el polvo de los pies y te vas. Mas eu saí triste de lá. Pero entonces salí triste de allí porque él no aceptó. E conversei com o meu pastor. Y hablé con mi pastor. E ele falou assim, eu contei a história para ele. Y yo le conté la historia. E ele falou assim, e o que você falou quando ele te perguntou Y quem entonces mi você era? pastor dijo, ¿qué le dijiste cuando él te preguntó quién eras? E eu disse, eu falei, só ninguém. Yo le dije, no, yo no soy nadie. Ele olhou para minha cara, Y él me miró. ele não me chamava pelo nome. Mi pastor no me llamaba por el Ele nombre. falou, negrão, Él me dijo, negrón, negro, abre tua Bíblia. abre tu Biblia. Em 1 Pedro En 1 de Pedro 2, 2, 9. 9. Leia. Lee. Aí ele falou assim, para ler em voz alta. Y entonces leí y él me dijo, lee en voz alta. E eu li. Y yo leí, Vós, vosotros, porém, sois porén sois, pero sois, sacerdócio real, vosotros sois sacerdocio real, nação santa, nación santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, pueblo de propiedad exclusiva de Dios, a fim de anunciar a fin de llevar as virtudes y anunciar las virtudes daquele que te chamou das trevas de aquel que te llamó desde las tinieblas para o seu maravilhoso reino. para su maravilloso reino de luz. Leu? Falei, lê de novo. Leíste y me dijo, lee otra vez, Guarde no teu coração. guarda en tu corazón Nunca mais aceite y nunca más acepte alguém dizer que você não é ninguém. que alguien te diga que no eres Porque o nadie. sangue de Jesus Porque sobre el tua sangre de Jesús sobre tu vida, el Espíritu de Dios sobre vida, e Ele ti, te constituiu te constituye sacerdote. sacerdote de Dios. Então vá na autoridade do Espírito. Entonces vete en la autoridad del Espíritu, porque tú no eres cualquier Você não é um uno. leproso. Tú no eres un leproso. Você era leproso. Tú eras O leproso. pecado te condenava à El morte. pecado te Mas condenaba. você está lavado e remido pelo sangue. Pero hoy eres lavado y Então remido você tem a autoridade de Deus por el sangre de para Jesús profetizar y bênção tienes la autoridad sobre a para enfermidade. la autoridad de Dios para profetizar, bênção profetizar bendiciones sobre as necessidades. sobre las necesidades, Independente da qual seja. independiente de las que Então sean. você, Deus te trouxe aqui nessa Entonces manhã Dios te trajo aquí en esta mañana para que você saiba para que tú sepas que Ele quer te usar. que Él te quiere Você não usar. é pequeno. No eres pequeño, Você não está à margem da sociedade. no estás a margen de la Você sociedad, está acima. estás por Porque encima, quem pertence ao reino de porque Deus quien pertenece al reino de Dios vive de maneira superior. vive de manera superior. Não é melhor, No es mejor, mas Deus te deu pero Dios te dio a capacidade la capacidad de ser bênção de ser na bendición vida en la vida de quem precisa. de quien necesita. Cierra tus ojos. Olha ao Senhor. Habla con Dios. Coloca diante de ti, diante dele a tua necessidade. Pon delante de Él tu necesidad en A este tua momento, crise. tu crisis. O que você quer que veja Deus mudando? Lo que quieres que vea que Dios vaya De cambiando. repente tem alguém no nosso meio A lo mejor hay alguien aquí que ainda não conhece esse Deus. que aún no conoce ese Dios, Que ainda não foi tocado por que ele. aún no fue tocado por Que ainda Él, não pode dizer que é sacerdócio que real. todavía no puede decir que es Mas sacerdocio eu quero dizer para real. você nessa Pero manhã quiero que decirte você pode sair daqui que tú puedes salir de saindo aquí como um filho de Deus, como hijo de Dios, saindo cheio do Espírito Santo, salir lleno del saindo como uma nova Espíritu, criatura, como nueva saindo criatura, como uma nova pessoa, como nueva com a persona, esperança con que esperanza você não tinha antes, que no tenías antes. mas agora pode ter em nome Pero de ahora Jesus. puedes tener en nombre de Jesús. Vamos orar. Vamos a orar. Senhor Deus, Señor Dios,
Estamos nesta manhã. Estamos en esta mañana. Aqui, Senhor, o Senhor conhece Aquí, Dios, si tú nos conoces. a necessidade de cada um. Conoces la necesidad de cada uno. Pai, eu sei que Tu és o Deus poderoso, Padre, sé que tú eres poderoso, que pode mudar a história. que puedes cambiar historia No passar de tempo. en un pasar de tiempo. Amanhã, a Mañana, questão de horas. por cuestiones de Teu horas, plano, Pai, tu plano, para a vida Dios, de cada um aqui tu plan en la vida de cada uno é para melhor. es para mejor. Então, Senhor, Entonces, Señor, ajuda o Teu povo bendice, ayuda a tu pueblo en esta não mañana. somente a se livrar, No solamente a librarse de sus crisis, mas que eles sejam aqueles pero que ellos sean usados por Ti los usados por ti para profetizar bênçãos sobre bendiciones aqueles que precisam, sobre los que para levar a necesitan, palavra de esperança, para llevar palabra de esperanza a los que para levar necesitan, uma palavra de ânimo, para llevar palabra de aquele que está ánimo cabisbaixo, al que está con la aquele cabeza que baja, se sente perdido, el que se siente que perdido, encontre uma palavra que encuentre una palabra, de direção, que le dé la que mude o dirección, rumo, que cambie el que rumbo, coloque ele que lo ponga no caminho da salvação. en el camino de la Senhor, salvación. usa o Teu povo, Usa tu pueblo, faz com que eles saiam daqui haz que salgan de aquí sabiendo que sobre eles que sobre o ellos Teu Espírito tu espíritu trabalha, trabaja, que o Senhor quer usá-los que tú quieres para usarlos a Tua glória, para tu gloria para o Teu louvor. y para tu Que eles alabanza. saiam daqui sabendo Que salgan de aquí sabiendo que eles são portadores que ellos llevan das boas novas. dentro de sí las buenas Boas novas de noticias, salvação, buenas noticias de boas novas salvación, mudança de vida. de cambio de vida. Senhor, que eles saiam daqui Que salgan de aquí sabendo que o Senhor tem propósito. sabiendo que tú tienes Enquanto propósito, eles estiverem que mientras ellos vivendo estén a Tua vontade, viviendo tu voluntad, as bênçãos recairão. las bendiciones As le bênçãos alcanzarán, recairão sobre eles. las bendiciones caerán sobre ellos. Se em algum momento se desviarem, Pero Señor, si algún momento se eles desviaren, possam se voltar a Ti. que pueden volverse a Assim ti, como a Tua palavra diz, así como tu palabra que dice, coração contrito e quebrantado que un corazón contrito y quebrantado encuentra gracia y misericordia delante de Senhor, isso é o ti. que nós te pedimos. Eso es lo que te pedimos. Em nome de En Jesus. nombre de Jesús. Amém. Amén. Amém. Amém. Deus abençoe. Dios te bendiga. Dios bendiga a cada uno de vosotros en nombre de Jesús.